Olha que coisa interessante, eu não sei se você já parou para pensar, né? As pessoas falam no deserto, meu Deus, deserto, ai que dificuldade, é para reclamar, é para... Ai meu Deus, é para ser provado, antes de qualquer coisa. O deserto é para adorar a Deus. Então, abra a sua Bíblia comigo. Nosso primeiro texto é bem enxuto, um único versículo. Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 5, apenas o verso 1. Depois a gente vai usar o texto, se quiser deixar separado, Alexandre, Deuteronômio 8. Mais adiante na mensagem a gente vai usar e vamos tomar alguns versículos mais aí para embasar. Mas agora, Êxodo, capítulo 5, e o verso 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Esse é difícil, depois de Gênesis, né? Então, todo mundo encontra rápido. Versículo 1 de Êxodo diz assim, ó: E depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Quando nós lemos assim, festa no deserto, você fala, mas qual festa eles iriam celebrar? Não, o sentido aqui, a palavra é cultuar. Deixa ir o meu povo para cultuar-me no deserto. Deixa ir o meu povo para me adorar no deserto. Então diga comigo, o deserto era somente para cultuar. Senhor, como eu acabo de pedir, fala conosco através da tua palavra. Se houver qualquer tipo de resistência, incredulidade, inimigos que se levantam, o sono, o cansaço, a displicência, eu repreendo todo o mal nessa hora. Os teus filhos sejam tomados por uma unção, uma sede da tua palavra, que os envolva, que eles possam receber a tua mensagem no Espírito, Senhor. Que ela traga a transformação que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu iniciava dizendo, e prosseguindo numa breve introdução aqui para vocês, o deserto que é tão agigantado na vida do povo de Israel, deveria ser algo simples. E eu sei que falando assim, de primeira, essa frase você não vai dizer, como pode ser simples no deserto, pastor? Mas ao decorrer da mensagem você vai compreender comigo. Para introduzir essa mensagem no seu coração, eu preciso começar perguntando, o plano do Senhor seria só Canaã? Porque nós lemos um texto que está em Êxodo, e quando nós falamos do povo que estava no Egito, quando nós falamos do Êxodo, rapidamente as pessoas se lembram do seguinte: Deus queria tirar do Egito para levar para Canaã. Deus queria tirar uma terra de escravidão para levar para uma terra que manava leite e mel. Isso também faz parte. Mas quando nós vamos com uma atenção maior ao texto, nós vamos ver que no primeiro momento em que Moisés chega para o faraó, a mensagem é muito objetiva e revela a grandeza do plano de Deus que estava no primeiro ato. Eu diria para vocês que aqui nós temos, lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, nós vamos ter o verso que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos esse formato aqui no Antigo Testamento, exatamente naquilo que nós vamos refletir nessa noite. O plano de Deus seria só Canaã? Não. O plano de Deus, em primeiro lugar, era uma restauração de aliança com aquele povo. O plano de Deus, em primeiro lugar, era o reino dele na vida daquele povo. Isso você vai encontrá-lo dizendo em Êxodo 19: eu chamei vocês como reino sacerdotal. Eu gosto sempre de lembrar, a ciência nos diz que nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal, o reino animal, e ali a ciência se limita nisso. O homem procurando se encaixar em um desses reinos, por vezes, de maneira um tanto quanto, não sei que palavra uso aqui, um tanto quanto temerário, né? Precipitado. Assim, bom, não sou pedra, eu não sou planta, eu sou animal, vindo do macaco. Mas na verdade a Bíblia Sagrada, que traz todas as verdades que existem no mundo, inclusive ela vai falar do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. No texto de Êxodo 19, ela fala de um reino especial, e é esse que nós pertencemos, é o reino sacerdotal.
sacerdotal. O que significa isso? Todos serão pastores? Todos serão bispos? Todos serão padres? Não. A palavra sacerdócio nos leva ao entendimento de uma comunhão com Deus, de uma ligação com Deus. E quando a palavra de Deus diz que Jesus, pelo seu sangue, lá na carta aos Hebreus, ele abriu para todos nós um novo e vivo caminho que nos leva à sala do trono, somado isso a quando Pedro fala que ele nos chamou para nos fazer reis e sacerdotes, o que é que nós vamos entender? Que o Senhor, pelo sangue de Jesus, ele nos fez um reino sacerdotal. Você é dotado do maior poder da terra, como gosta de dizer o pastor Oséias. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E se ele habita em você, você tem comunhão com o Pai. Você tem comunhão com o Eterno, o Altíssimo, o Criador, o Todo-Poderoso. Basta você falar e ele vai se comunicar com você. Essa é a ideia de reino sacerdotal, que o Senhor já estava profetizando isso aqui no Antigo Testamento. Nós não temos ainda o sangue de Jesus. Eles precisavam usar, de toda aquela caminhada que Deus iria especificar para Moisés. Como diz o autor da carta aos Hebreus, novamente citado, eles precisavam usar do sangue de touros, de bodes, eles precisavam ainda. Mas aqui já há uma profecia. Deus está dizendo para aquele povo: eu quero restaurar uma aliança. Eu tenho vocês como reino sacerdotal. Não vegetal, não animal, não mineral. Reino sacerdotal. Homens e mulheres que eu constituí para que comigo tenham comunhão íntima e profunda. Agora, ainda dentro desse parênteses que eu abri aqui, se aquele povo do Antigo Testamento era privilegiado por ser chamado assim, imagine nós. Eles não tinham o sangue de Jesus ainda pavimentando um novo e vivo caminho. Imagine nós aqui no Novo Testamento, nós temos este sangue pavimentando um novo e vivo caminho. Nós temos o sacerdócio universal dos santos. O que é isso? A capacidade de se comunicar com Deus. E essa palavra, sacerdócio universal dos santos, ela se estende ainda mais. Ela significa que nós somos dotados de autoridade para ganharmos almas para Jesus. Eu quero profetizar que esta igreja vai primiciar muitas almas para Jesus. Eu quero profetizar que nós vamos primiciar 10% deste território em almas para Jesus. Amém? Quem concorda, diga amém. Se ligar na terra, é ligado no céu. Então, queridos, essa foi a ideia de Deus, a chamada do Senhor. Eu sei que o povo estava empolgado, animado com a terra. Vamos para uma terra que é nossa, mas atente para uma coisa: as demais coisas só serão acrescentadas se em primeiro lugar, olha, primícia, se em primeiro lugar a minha vida está o reino de Deus e sua justiça. Então o Senhor está dizendo assim: primeiro vão para o deserto. Para quê? Para sofrer, para gemer, para murmurar? Não. O deserto era só para cultuar. E aqui o Espírito de Deus vai nos dar uma estratégia de passarmos pelos desertos da vida de maneira mais suave, sem agigantar os desertos. Porque quando nós agigantamos os desertos, nós sofremos nele. E às vezes, a depender, se no momento do sofrimento você começa a murmurar, você fica girando nele e não sai dele, como foi com esse povo. O Deus que dá o deserto, ele dá também a estratégia para nós avançarmos. Mas consideremos o seguinte, aqui fechando parênteses, daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Olhando mais profundamente para a questão, como eu dizia para vocês, o que eu introduzi a pergunta, o plano do Senhor seria somente Canaã? Não. Olhando mais profundamente para a questão, nós vamos perceber que primeiro o Senhor queria quebrar os grilhões do Egito, da vida daquele povo. Nós estamos vendo aqui exatamente o momento em que Moisés se dirige a Faraó e diz: Faraó, Deus tem um plano. Deus está dizendo: deixa o meu povo ir para me cultuar no deserto. Abra os portões do Egito. O povo não ficará mais cativo aqui, o povo não será mais escravo. Claro, não está escrito isso, mas seria uma decorrência.
E Faraó, então, você vai ver aí uma série de momentos que ele vai endurecer o coração. Mas qual era o plano de Deus? O que significa quebrar os grilhões e sair do Egito? O que Deus estava já trazendo isso como primeira mensagem para Faraó? Porque o cativo não adora. Ele ainda não consegue desfrutar da presença de Deus de maneira plena. Por isso, queridos, a primeira mensagem que Jesus vai pregar, quando lá na sinagoga ele abre as escrituras, ele abre o pergaminho, que é Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim e me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Então aqui parece algo simples: quebrar os grilhões do Egito. Quando os portões do Egito se abriram, o povo saiu. Não é tão simples assim. Essa é uma primeira ação, é a mais simples de fato. É aquilo que você vê na matéria. O povo colocou os pés fora do território do Egito, lá na frente, né? Vai acontecer muita coisa até eles subir, e saíram dali. Mas o mais profundo, quando falamos em quebrar grilhões do Egito, fala de tirar o Egito de dentro daquele povo. Eu acredito que vocês aqui já ouviram pregações falando sobre isso, né? O Egito, eles saem do Egito, mas a dificuldade de tirar o Egito, o que? A cultura, os hábitos, as manias. Você quer um exemplo simples e rápido? Quando Moisés, um exemplo que você vai se lembrar, quando Moisés sobe para receber de Deus os mandamentos, a palavra de Deus, que o povo começa a pedir para Arão para fazer o quê? Um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele tem um impacto tão grande ali, ele quebra as tábuas, porque ele está vendo o povo fazer uma celebração egípcia. Por que eles pediram um bezerro de ouro? Era o famoso mamon, que opera na vida de muita gente até hoje. Eles pediram que Arão construísse uma imagem de Mamon, o falso deus da ganância, da usura, e que no fim das contas vai trazer miséria. E ali eles depositaram todo o ouro, a prata, a provisão que Deus deu a eles na saída do Egito. Eles depositam naquela imagem. Depois disso, eles seguem a cultura do Egito, que era o quê? Sacrifícios, orgias e outras coisas horríveis que aconteciam. Eles estavam fazendo um culto aos falsos deuses do Egito, mais especificamente a Mamon. O que é isso? O Egito dentro deles. Por isso é muito perigoso, irmãos, a gente não levar em consideração o conselho que Tiago dá, e Deus tem me feito repetir domingo a domingo aqui. Quem acompanha as mensagens deve estar vendo isso. Quando nós somos amigos da cultura do mundo e das coisas do mundo e apreciamos, nós nos fazemos inimigos de Deus. E aqui está um caso clássico para você que tem dificuldade de entender. Mas como assim? Deus está mandando eu ser inimigo das pessoas? Não, mas Deus está mandando você selecionar companhias. Provérbios 13:20, que anda com o tolo, ou o que anda com o sábio, sábio será, mas o que anda com o tolo cairá. Agora, nós estamos falando do mundo em si, a sua cultura. Então é muito complicado isso, hoje está muito na moda, está muito comum você olhar e você já não saber mais aquilo que é cristianismo, aquilo que tem o mundo camuflado. A profanação do santo virou algo comum. E o povo de Deus está tendo a sua mente cauterizada. A cegueira começa a tomar conta sem que as pessoas percebam. Você pode ter certeza que aquele povo estava fazendo aquela celebração ali com aquele bezerro de ouro, toda aquela profanação, dizendo: tudo bem, a gente fazia isso no Egito, a gente adaptou uma festa de lá para cá. Não se adapta ao profano no santo, isso não existe, gente. Quando o povo entra a Jericó, a primeira cidade, que tinha muitos anátemas ali, né? E Deus falou com eles: não vão tocar em nada, a primeira cidade é minha, os objetos sagrados seriam levados para
o tabernáculo, enfim, Deus deu a ordem. Por que não devia tocar em nada na primeira cidade? Era primícia. E você vai observar que a Acã se encanta com aquelas coisas que estavam ali. Então é aquela famosa frase assim, ó, é normal, não tem problema não, não dá nada não. E deu muita coisa para Acã, ele bota aqueles anátemas debaixo da tenda. Você vai ver que mais adiante Acã e sua família perdem a vida, são escravos. Então, essa é uma brincadeira muito perigosa e que o povo estava adaptando. E com isso eles vão perder o quê? Um momento esplêndido quando Moisés está trazendo a palavra, quando Moisés está trazendo a primeira constituição, né? Quando ele está trazendo o primeiro direcionamento, quando nós não nos decidimos por Deus e só por Ele, quando nós não nos entregamos completamente a Ele, nós perdemos os melhores momentos da vida espiritual. Nós perdemos direcionamento, nós perdemos a palavra, nós não conseguimos nos interessar pela palavra, assimilar e praticar. Nós estamos sempre divididos, assim andava esse povo. Esse era o primeiro objetivo do Senhor, quebrar os grilhões do Egito. E prosseguindo, segundo ponto, Deus desejava iniciar um processo de libertação. Porque preste atenção, libertação não é assim, bom, aqui agora. Alguém está cativo, eu vou fazer uma oração, pronto, ficou liberto. Libertação é um processo, gente, progressivo e contínuo. E deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Libertação está intimamente ligado com a busca da santificação. Não é uma oração de alguém, não é um ato isolado. Tanto é que enquanto nós estivermos na terra, nós vamos estar na busca da santificação e nós vamos estar sendo libertos todos os dias. Quem sabia disso, diga amém. Olha, nunca pense assim, não, eu estou liberto, eu não preciso de nada. Irmãos, toda vez que a gente olha assim, ó, uma roupa que você veste, você pode vestir impecável, sem nenhuma ruguinha. Sentou em algum lugar, já não tem uma máculazinha ali? Já não amassou em algum ponto? É assim a nossa vida. Porque o homem, ele é passível de variação. Só Deus não tem mudança e nem sombra de variação. O ser humano passa por isso. Então, por que o processo de santificação ele está atrelado? Porque se eu não estou buscando a santificação, vou vivendo de qualquer jeito, braço aqui, ó, de braço dado com o mundo, mas na hora que aperto estou na igreja, ou então eu estou na igreja, mas eu sou bem moderninho, então eu estou na igreja, eu estou no mundo. Na verdade eu não estou, eu estou só no mundo ainda, eu não me entreguei para Jesus. Sabe o que está acontecendo? Eu não estou sendo liberto, eu estou cada vez mais cativo, cada vez mais cativo, cada vez mais cativo. Porque quando de fato eu abro meu coração e digo, Jesus, eu quero a Ti, e somente a Ti, sabe como disse o salmista, não tem outro bem, senão somente a Ti, Senhor, Tu és o meu bem maior. Quando eu faço essa declaração e eu vivo essa verdade, meus irmãos, começo a ter sede da palavra, começo a praticar uma vida de oração, começo a participar dos propósitos de jejum na igreja, começo a me interessar cada vez mais pelas coisas de Deus. Agora eu venho para o domingo, mas eu também quero a palavra durante a semana. Há algo que começa a se mover dentro de mim e ao mesmo tempo eu começo a rejeitar a amizade com as coisas do mundo. É assim, é um extremo ou outro. Ou eu me folgo e não busco e me engano e vou ficando cada vez mais cativa, ou eu estou numa busca constante, ou eu estou ali na batalha, buscando e cada vez mais. Por isso está escrito lá no Apocalipse: quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. E é necessário para que você seja um crente forte que você entenda isso. Porque senão você vai olhar para a direita, vai se escandalizar, vai olhar para a esquerda, vai se assustar. Meu Deus, quantas coisas acontecendo hoje. Vai se enfraquecer, vai cair na mentira e no engano de eu não vou congregar, e vai se perder.
Mas se você estiver fundamentado na palavra de Deus e buscando a santificação, 1000 pode cair à direita, 10.000 à esquerda, você não é atingido, você continua caminhando, ainda que no deserto, você continua adorando, e a adoração, ela produz prosperidade, a adoração, ela produz uma ambiência de paz, a adoração vai mudando o ambiente do deserto, a adoração, quando a gente cultua a Deus, tudo muda, meus irmãos. E aqui ainda na introdução eu começo a contar para você por que Deus não disse assim: vão pelo deserto, vocês vão sofrer. Não, Deus disse: vão pelo deserto, porque o deserto é só para cultuar. Então vocês vão passar por terra árida, mas se estiverem adorando, praticamente nada vai mudar. Então o segundo ponto, que eu já estou me adiantando, trata-se do início na vida daquele povo e trazendo para os nossos dias de hoje de um processo progressivo e contínuo de libertação que se dá todos os dias através da santificação. O autor, de novo, a carta aos Hebreus, vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não há contato com Deus se você não entrar neste processo de busca da santificação. Veja só, para resumir uma frase para você, consiste no seguinte: matar a obra da carne e buscar o fruto do Espírito. Se eu tivesse que resumir o processo de santificação em uma frase: como é que mortifica a carne? Com jejum. Como é que busca o fruto do Espírito? É com oração, é através da palavra, é com a palavra que nos dá o endereço, é ela que nos mostra. Então são as 3 bases. E para a gente fechar a introdução, o terceiro ponto, se a gente olha mais profundamente para a questão, o plano de Deus não era só Canaã, eles deveriam passar pelo deserto, e para isso Deus iria quebrar grilhões do Egito. Deus estava disposto a operar neles uma obra profunda de libertação. E terceiro, aí sim, Deus os conduziria para o deserto, para que eles pudessem cultuar ou aprender a adorar. Você vai se lembrar de uma coisa, lá em Mateus 4 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Você está vendo? Deus conduz. Você vai entender o porquê. Eu vou usar muito depois Deuteronômio capítulo 8. Ali a gente vai pensar alguns versículos, mas lá na sua casa, depois que você for ler do verso 2 ao 14, você vai ver que um dos aprendizados que Deus disponibiliza para o povo no deserto é intimidade com Ele, confiança nele, dependência nele. Já a gente vai ver algum desses pontos. O deserto, meus queridos, conforme está lá em Êxodo 5, versículo 1 que nós lemos, é lugar de prestar culto ao Senhor. Por isso você vai ver também que em Lucas capítulo 4, verso 8, Jesus lá no deserto, tendo sido conduzido pelo Espírito Santo, ele vai vencer ali as 3 batalhas postas pelo maligno. Ele vem se apresentar a Jesus e ele faz ali 3 tipos de oferta para o Senhor, Ele oferece 3 coisas. Vamos logo ao terceiro ponto, quando ele diz para Jesus assim: olha, onde Jesus estava olha o que o diabo quer. Ele quer adoração no deserto. O que ele fala para Jesus? Se prostrado, se inclinar, eu te darei os reinos e a glória desse mundo, dessa terra. Poder, dinheiro, fama, ostentação, conhecimento, projeção, abundância de tudo aquilo que a carne do ser humano deseja. Olha que interessante. O deserto é para cultuarmos a Deus. O que Satanás está querendo? Que se faça um culto para ele no deserto. Mas Jesus empunha a espada do Espírito e através da palavra vai dizer: somente ao Senhor teu Deus te inclinarás e somente a Ele adorarás. Quando o diabo ouvir isso, ele sai. Sabe por quê? É profunda a resposta de Jesus. Olha o que ele está dizendo para o maligno: somente diante do Senhor teu Deus. Você é rebelde, você caiu, você não tem mais
jeito, mas se o Eterno se manifestar aqui, até você cai de joelhos inclinado diante dele e presta adoração ao Altíssimo no deserto. Por isso, naquele momento, Maria não sai, porque ele sabe que isso é verdade. Deus é soberano, imutável, poderoso, reina sobre tudo, sobre todos, meus irmãos. Por isso ele é digno de adoração, ele é digno de louvor, ele é digno de gratidão. O reino das trevas tenta, se projeta, se organiza. A gente vê em Efésios 6, eu falo muito na terça-feira aqui, para a gente aprender a batalhar. O apóstolo Paulo tem até a revelação, ele mapeia o mundo espiritual para a gente. Você começa a olhar tudo aqui, mas glorificado seja o nome do Senhor, porque quando você chega lá no fim das contas, a verdade é: o Senhor é vencedor invicto, Ele comanda o exército. Se você estiver ligado a Ele, sendo treinado por Ele, não haverá batalha perdida, porque o Senhor é vencedor invicto. Então, vamos traçar um paralelo para você entender um pouco mais essa mensagem, trazendo para a sua vida. Tracemos desde já esse paralelo aqui, ó. Para aquela geração da qual estou falando, Êxodo, o Egito era o quê? Lugar de escravidão. Para a nossa geração, vamos trazer para agora aqui, ó. Segundo o que Jesus falou, esse mundo é um lugar de aflição. Parabéns, quem respondeu acertou. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Como ter bom ânimo no mundo de aflições? O apóstolo João vai escrever para que nós tenhamos ideia da batalha que enfrentamos e nos preparemos. Não ignoremos os ardis do inimigo, como aí Paulo vai falar. O que eu quero dizer que João diz é que o mundo jaz no maligno. Preguei muito que você entende que é por um tempo, você sabe como é que funciona isso. A verdade é que a gente olha para agora. Aquela geração tinha o deserto para vencer a escravidão. E nós estamos no deserto dia a dia, precisamos vencer as aflições. Paulo, quando escreve sobre a armadura de Deus, ele fala que nós temos que estar preparados para o dia mau, porque nós estamos no mundo de aflições. E o que tem a ver isso, pastor? O deserto é lugar de cultuar, tudo a ver. Porque nós estamos no deserto dia a dia. Quem aqui enfrenta desertos? Quem enfrentou desertos essa semana? Olha aí. Está vendo? A nossa vida, ela é feita assim. Você venceu aqui, começa de novo ali. O dicionário da língua portuguesa vai dizer para nós que cultuar significa venerar. Se o deserto é lugar de culto, é lugar para... Se o deserto é só para cultuar, não é para sofrer, não é para murmurar, não é para ficar rodando nele, não é para ficar gigantando ele, é só para cultuar. E o que é cultuar? É venerar. Traduz melhor, pastor. Venerar é reverenciar, é adorar a alguém supremo, poderoso, ou seja, ao Deus Criador dos céus e da terra. E o que foi mesmo que aquele povo fez no deserto, gente? Eles cultuaram. Vamos falar da grande massa, tá? Nós não vamos falar do remanescentezinho ali, não. Vamos falar da grande massa. A grande massa cultuou ou murmurou? Cultuou ou desobedeceu? Essa mensagem nos convida a refletirmos o que é que nós estamos fazendo na nossa travessia nesse deserto todos os dias. E aqui nós vamos ver rapidamente por que o Senhor conduz o homem ao deserto. Afinal de contas, eu estou falando, você deve estar questionando. É por que Deus conduz o homem ao deserto? Então vamos lá. Porque desde a queda do homem, o homem só cresce na dificuldade. O homem não cresce no momento de lazer, embora o ser humano precise do momento de lazer, precisa do momento de descanso. Deus assim estabeleceu, não é verdade? A gente sabe que tem lá momento que nós precisamos parar para descansar. Então, a gente sabe que existe dentro da estratégia de Deus os momentos que nós precisamos parar um pouquinho para dar uma esparecida na mente, né? Só que precisamos ser muito cuidadosos com isso.
Sabe por quê? Essas coisas muitas vezes são sinônimo de que o que o Egito tem para me atrair. Cuidado, na hora do lazer, do espairecer e tal, é o momento em que se escorrega lá para o Egito. Ai, mas as festinhas do Egito são tão boas, são tão legais. E aí você fala assim, mas eu sou crente, eu vou lá e eu saio ileso. Eu vou usar um exemplo de uma praga do Egito, acho que eu falei dias atrás aqui. Se você vai num lugar aonde todo mundo tem piolho, você pega piolho ou não pega? Pega. Mas você fala, piolhada? Eu sou crente piolhada. Não, meu cabelo é crente. Piolho tá nem aí. Cabelo é cabelo, ele vai pular. Mas você fala, meu Deus, eu voltei piolentinho daquele lugar que eu fui. Claro. Eu não saí ileso, eu não saio. Demônio é piolho, gente. Se você está no lugar onde eles estão, eles vão infestar. Pastora, mas é assim? É assim. Eles vão infestar e depois eles vão perturbar. Eu não estou dizendo que você vai ficar endemoniado, possuído, mas vai ficar opresso. E olhe lá, se você não tiver muito conhecimento, não souber lidar com armas de guerra espiritual, pode entrar também. Eu não estou dizendo isso para te assustar. Eu só estou abrindo seus olhos com essa história de é normal, nada a ver, tudo bem, eu vou lá e volto igual. Não volta não. E nós lidamos com um ser que é um estrategista milenar. Ele não começou ontem. Você pensa que ele deixa a sua cabeça coçar amanhã? Você falar, ai, foi aquela festa dos piolhos e eu fui lá e... Não, ele vai esperar 6 meses. Quando o piolinho começar a multiplicar, você nem lembra que você foi. Aí quando tiver uma outra coisa atrativa no Egito, você vai de novo. Você fala, ai, eu fui naquele, não deu nada, deu muito. A vida está atrasada, as promessas não vêm, as coisas não acontecem, né? Você mesmo questiona, eu sou crente, mas vivo atado, vivo amarrado, porque, meu Deus, a palavra não se cumpre. Os piolhos, eles estão sugando sangue, eles estão parasitando sua vida espiritual. Não tem pique para orar, não tem pique para vir para a igreja, não tem vontade de congregar. Aí a pastora falou uma vez e olha, quase que não vou. São os piolhos. Eles estão parasitando a sua vida espiritual. Se você se encher de um alimento bom e nutritivo, seu corpo vai ficar sadio. Se você se encher de um alimento porcaria, você vai ficar desnutrido, né? Aquela coisa enfastiado, mas desnutrido, com problemas. Assim é a nossa vida espiritual. Se está cheio de piolho, está parasitando, você não anda, você não quer se envolver, tem vontade de me envolver com ele, não. E eu já tenho muita coisa, hein? Olha, por favor. Olha, tem que ser pouca coisa, tem que ser... Eles estão parasitando a sua vida espiritual. Está na presença de Deus, da comichão, da pressa. Ai, vamos logo, vamos resolver tudo isso, porque eu preciso fazer outras coisas. Os piolhos parasitando a vida espiritual. Quando a gente era criança, foi domingo passado que eu falei, a mãe limpava o nosso cabelo, tirava o piolho, o que acontecia? Ficava legal. Quando você não está se enchendo dos bolos do Egito, sabe o que acontece? Você vem para a casa de Deus, você não vê a hora passar. Você vem para a casa de Deus, você desfruta. A palavra está sendo pregada, você está comendo dela. O momento da oração chega, você não está nem aí com o que está em volta. Você vai fechar os seus olhos, você vai buscar o Senhor. Ainda que você tenha um tiquinho de tempo assim, você vai usar dentro do reino e Deus vai multiplicar aquilo que você faz. Você fala, com o tempinho que eu tenho, tanta coisa acontece. Deus me abençoa aqui, abençoa ali, eu consigo, eu dou um braço aqui, eu dou uma mão ali, e Deus vai trabalhando de maneira fantástica na sua vida, porque você está livre de parasitas. Então abra os seus olhos com isso, meus irmãos, porque muitas vezes você acha que você está saindo assim, ó, livre, leve e solto, e não está. Eu vi ontem, o pastor mandou para mim uma coreografia muito bonita, que usa aquela canção que a gente canta muito aqui, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E o grupo de coreografia entrava fazendo aquela coreografia de louvor, e uma das pessoas da coreografia, para você entender o que eu estou falando, ela era atraída para fora. Quando ela saía, um demônio começava a oprimi-la. Ela não conseguia voltar.
Ela tentava e não conseguia voltar. Ele jogava para o chão, ele segurava. No momento em que ela escapou e voltou, o que ele fez? Ele pulou. E inclusive colocaram uma mocinha bem magrinha, e ela pulou assim, e ela ficou nas costas da menina, e a menina dançava, e ela segurava, ela puxava, mas justamente no refrão do cântico que vai dizer: em tempos de guerra nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra nunca pare de adorar. Então aquela moça na coreografia, ela estava mostrando o seguinte: eu não parei dentro da casa de Deus, eu estou fazendo o que eu fazia. Eu posso ter resvalado, escorregado, mas eu quero mudar. Eu não quero mais o povo do Egito, eu voltei para o meio do povo de Deus. Eu só quero as coisas de Deus, eu só quero as festas de Deus, eu só quero a palavra de Deus. E esse demônio terá que sair. Ela não parou. E aí está o segredo, meus irmãos. Nós só crescemos nos momentos, fechando esse parênteses e voltando aqui, nós só crescemos nos momentos do deserto, não é no lazer, não é no entretenimento. Então não reclame. Você quer ver biblicamente? Se a gente fizer a comparação do primeiro Adão e do segundo Adão, primeiro Adão, o Adão mesmo. Adão, no jardim de delícias, ele cai comendo. Comer é bom ou é ruim? Fala de verdade. É bom. Comer é bom, não é ruim. A gente gosta até muito de comer. Então, Adão está no meio de um jardim de delícias. Ele cai comendo. Olha que tranquilo. Até um momento de entretenimento. No momento de entretenimento que as pessoas falam: vamos jantar? Vamos comer uma pizza? Vamos comer um lanche? Não é assim? Então, naquele momento folgado, é o momento que o Adão cai. Agora vamos falar do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Ele está no jardim de delícias, gente? Lucas 4, Mateus 4, eu falei? Onde que ele está? No deserto. E ele vence comendo? Jejuando. Aí eu falo: o que você prefere no jardim de delícias, comer, ou no deserto jejuar? O que você prefere? As festas do Egito, o atrativo do Egito, ou estar na igreja buscando a Deus? A carne vai dizer: as festas do Egito, eu posso fazer as duas coisas. Pode não, o piolho pega você e parasita a tua vida espiritual. Agora, se você não tiver empiolhado, se você não tiver parasitado, sabe quando eu te fizer essa pergunta, sabe o que você vai dizer? Eu quero estar na casa de Deus, buscando a Deus, buscando ao Senhor, clamando. Eu quero estar na manhã de jejum e de oração. Aquele que é carnal, você é doido querer uma coisa dessa. É o primeiro Adão, caindo, comendo. E aqui está o segundo Adão, vencendo no deserto, jejuando e produzindo, crescendo espiritualmente, se aproximando do Pai e vencendo esse mundo. Sabe qual é a diferença? A diferença é o resultado. Porque quando eu falo assim, você fala: sabe aquele que está lá no povo do Egito? É o que eu falei, ele está aqui amarrado, tá? Não, mas eu sou crente. Não, mas nada me toca. Não, mas ele está falando isso para ele mesmo. Mas ele está girando no deserto. O outro, o homem espiritual, está aqui, jejuando, orando, buscando. Ele está voando na vida espiritual. As coisas estão acontecendo, as promessas estão se cumprindo. Deus está surpreendendo. O que ele não pediu está acontecendo. Deus está acertando pela direita e pela esquerda. Por quê? Porque ele está enfrentando o deserto. Alguém olha para ele e fala: você é bobo, está perdendo a sua vida. Quem quiser ganhar, perdê-la, mas na verdade está ganhando. E aquele que acha que está aqui ganhando, está perdendo, meus irmãos. Veja, 4 pontos porque o homem vai para o deserto. Agora sim, Deuteronômio, capítulo 8, ela vai projetar aqui para vocês. E eu rapidamente preciso ler algumas coisas, porque é profundo. Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos extrair aqui, para a gente poder explicar para vocês. Primeiro ponto, porque que Deus conduz o homem para o deserto. Deuteronômio 8, 2. Vai dizer no 2: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Olha aqui, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Porque ele ia falar: meu Deus levou para humilhar. O sentido da palavra, irmãos,
é para quebrantar. Sabe por quê? O homem carnal, ele se mantém no seu orgulho. Nós estamos aqui falando e dando estratégias de batalha na terça-feira. Como é que se vence o principado Leviatã? E a maior marca desse principado demoníaco é o orgulho. E aqui o primeiro ponto que Deus quer fazer com esse povo: quebrantamento. Isso não é fácil, gente. Quebrantamento só vem quando o Espírito de Deus, lembra, o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quebrantamento só vai aparecer na vida de uma pessoa, de uma igreja, se o Espírito Santo tiver espaço para trabalhar, se o coração estiver aberto. Então ele vai começar a operar, vai começar a vir arrependimento. Você vai ver aquela pessoa encarando sua própria realidade e se arrependendo, e chorando, e buscando. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, o que que o Senhor, se arrepender, o que que o Senhor diz? Eu ouvirei do céu, eu virei e sararei a sua terra. Quando você estuda a história dos avivamentos, você vai ver que tudo começa com alguém dentro de um quarto chorando, daqui a pouco junta mais um e mais outro, e um povo que começa a ser compungido, um povo que começa a confrontar com o pecado, um povo que começa a se arrepender diante da presença de Deus. O Espírito de Deus toma aquele lugar, toma aquela cidade e faz maravilhas. Então o Senhor diz: eu levo para o deserto para quebrantar o coração do homem, porque o homem no lazer, na bonança, diz assim: eu posso, eu faço, eu dou conta, e não dá. Mas infelizmente a maioria daquele povo continuou com a dura serviço. Eles não se quebrantaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Isso é uma das coisas que nós precisamos vencer neste território. O inimigo, acredito que há muitas décadas, tem trabalhado através da dureza. Nós precisamos juntos. Quando a gente fala, eu não estou generalizando não, tem muita gente de coração quebrantado aqui, mas é necessário que você, quando ouve isso, não precisa falar para ninguém. Quando você ouvir, você fala para Deus: Senhor, eu sou durão, eu não tenho vontade de orar, de buscar, eu levo minha vida assim, o meu ritmo, a minha rotina. Irmão, se Jesus voltar amanhã, o que você faz? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém se santifica sem quebrantamento. Essa rotina doida, essa vida mundo igreja mundo, tudo misturado. Se Jesus voltar amanhã, o que é que você faz? Veja só, aquele povo mesmo no deserto, eles não se quebrantaram. Nós precisamos orar a Deus. Vamos começar a orar agora. Levante a sua mão assim e diz: Senhor Jesus, quebranta o meu coração. Senhor Jesus, me dá uma experiência pessoal com o Senhor. Aí você que diz assim: pastora, mas eu já tenho. Eu também, mas eu quero mais. Então essa oração é válida para todo mundo. Então o deserto era para trazer quebrantamento. Segundo ponto, eu falei que são 4, versículo 3. Deus estava os levando para o deserto para que eles aprendessem sobre dependência, confiança e bondade de Deus. Olha o que diz o verso 3 rapidinho, ó. E te humilhou e te deixou ter fome, ó. Ou seja, quando você se quebrantou, você sentiu fome e te sustentou com maná. Você se quebrantou, você sentiu fome, Ele trouxe o maná para você. O que mais? Eles não passariam necessidade, irmãos. Olha, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram o que é o maná. Estou falando sobre isso, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nos sapatos nos 40 anos, ou nas sandálias, o que eles usavam. Irmãos, enquanto o projeto, se eles entendessem que era só para cultuar, eles não teriam falta de nada. Pastor, por que a gente passa por falta no deserto? Por que a gente não sai do deserto? Ou porque a gente está se imiscuindo no Egito? Ou porque a gente não se quebranta? Qualquer uma dessas coisas pode estar acontecendo, meu irmão. Ou porque a gente não glorifica, não cultua e murmura, e da murmuração
Terceiro ponto, por que Deus leva o homem para o Egito? E aqui eu vou desde o versículo 7 até o 18. Você vai ver Deus falando, vou ler um pouquinho, não vou ler tudo, mas só para você ter uma ideia, versículo 7, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros de águas, fontes de abismos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo cevado, de vides, figueiras, romeiras, oliveiras abundante, que tem azeite, tem mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boca da terra que te deu. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos. E aqui vai falar de todos os benefícios do lugar que Deus iria levá-los. Mas quando chega no 18, é um verso muito pregado. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. O que Deus ensina no deserto? Valorizar as conquistas e reconhecer que todas as conquistas vêm dele. Aleluia! Mas infelizmente, irmãos, assim como esse povo não se quebrantou, assim como a maioria não aprendeu nada sobre confiança, dependência ou bondade de Deus, porque eles reclamaram o tempo todo, eles também logo se esqueceram do Senhor. Não é à toa que o Espírito Santo vem rememorar, vem falar no nosso coração. No deserto, o homem deveria aprender a ser reino sacerdotal, como está em Êxodo 19. Aprender a desenvolver um relacionamento com o Pai. Assim como lá na origem, antes de Adão cair, como era no Éden, todo dia. No deserto, Israel deveria, quarto ponto, aprender a desenvolver intimidade com Deus. Entender que Canaã, e esse ponto é importante, entender que Canaã representava a vida abundante. O que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida, vida com abundância. Para onde é a vida abundante? Aqui. É a terra, é a vida na terra, com libertação, como eu acabei de falar lá atrás. Por isso o processo de santificação é um processo contínuo e progressivo de libertação. Uma pessoa com o coração cheio de raiva, ódio, rancor, ressentimentos, ela pode ter vida abundante, gente? Como é que está a emoção dessa pessoa? Toda cativa? Não tem como ter vida abundante. Porque às vezes as pessoas jogam só para a parte material. Ah, mas eu estou próspero. Mas a prosperidade não é só o dinheiro. Veja, toda pessoa rica tem uma habilidade. Que habilidade é juntar dinheiro? Aprendeu a juntar dinheiro, junta dinheiro, acumula dinheiro. Se ela é feliz ou não, depende do caminho que ela toma. Se ela de fato é rica para com Deus, porque há um texto no Evangelho de Lucas que fala, assim são, não são bem-sucedidos os que são ricos para com os homens, mas não são ricos com Deus. Então, observe, a prosperidade, ela é um pacote. E entender, quando a gente entende que o deserto é só para cultuar, não é para sofrer, a gente entende também que Canaã representa todos esses benefícios da vida abundante, as bênçãos almejadas, mas nós encaramos isso como mera consequência de um relacionamento com Deus. Eu ando pelo deserto cultuando ao Senhor, eu ando numa terra de aflição, mas eu ando adorando a Deus, eu ando primiciando a Ele, minha vida é dele, eu entreguei tudo a Ele. O que acontece? As bênçãos virão e me alcançarão. Já está essa promessa lá em Deuteronômio, desde o começo. Agora, hoje há uma inversão. Hoje há uma inversão. Você vê muito mais, até mesmo sendo ensinado, e os apelos a isso. Venha, porque o Senhor vai te fazer o primeiro ano na empresa, o maior salário. Olha, se você não for próspero, você não tem fé. Próspero, eu estou dizendo não na essência da palavra, no dinheiro. Venha, porque aqui você vai crescer, você vai se desenvolver. Eu vou te ensinar a dar espaço para isso, sim, para aquilo, respeito, e não estou entrando no mérito, porque eu não acompanho essas coisas, mas escuto muito esse tipo de coisa. E as pessoas seduzidas, usando técnicas, estratégias, e o evangelho que é bom, nada. E as pessoas estão se seduzindo por isso, sem prestar atenção que antes de Canaã, Deus chama para o deserto e é para o quê? Cultuar, adorar.
Se você estiver seguindo o princípio, primiciando a sua vida a Deus, se Deus tiver propósito de fazer rico, Ele faz você rico. Se Ele tiver propósito de fazer mediano, Ele te faz mediano. Se Ele tiver propósito de fazer você próspero com um pouco de um salário, Ele faz isso também porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não está afeto pelas crises. Ele é Senhor sobre todas as coisas, dono do ouro e da prata. Então veja só, queridos, isso que eu acabo de descrever, né? Quando nós entendemos que Canaã representa uma vida abundante, que as bênçãos almejadas são meras consequências de um relacionamento verdadeiro com o Pai, nós vamos ver aí os reflexos de uma vida verdadeiramente primiciada, quando nós entregamos o que é primeiro ao Senhor, e não o resultado de uma vida meramente ritualística. O que é uma vida meramente ritualística? Foi o que Israel fez. Israel acabou fazendo isso. Eles não buscaram ao Senhor. Antes eles se voltaram para as ritualísticas das religiões cananeias. E você vai ver eles fazendo isso aqui dentro ainda dos livros do Pentateuco, mas você vai ver especificamente nos capítulos 7 de Jeremias e 44 de Jeremias. Você vai ver as mulheres fazendo bolo para a rainha dos céus. Você vai ver em Ezequiel 8 sacerdotes adorando o sol. E você vai ver esse povo perdido. Então aqui, para a gente caminhar para a conclusão, vai um alerta à igreja do Senhor. Que alerta é esse, pastor? Recuperando agora, entendendo o paralelo que nós traçamos inicialmente. Nós estamos em uma terra de aflições. Esse é o nosso deserto. E o propósito pelo qual passamos por aqui é cultuar a Deus. Então vamos puxar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, e o verso de número 18, que diz assim, olha: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Famoso versículo: deem graças por tudo, ou dai graças por tudo. Agora a pergunta é, como é, vamos recuperar a pergunta, como é que nós estamos atravessando esse deserto? Primiciando verdadeiramente a vida a Deus, ou como amigos do mundo, os eternos indecisos? Amanhã eu me entrego de verdade, amanhã eu faço um compromisso, amanhã eu faço uma aliança. Lembra, meus irmãos, que a geração que não se deixou quebrantar, ela morreu no deserto. Ela não cultuou, nem tampouco ela entrou na terra prometida. Isso remete-nos à vida eterna. O que essa geração fez no deserto? Murmurou, sofreu, gritou, chorou, tudo menos cultuou. E o deserto era só para cultuar. Tanto é que o tempo que eles deveriam gastar era 40 dias. Eles gastaram 40 anos, porque não cultuavam. Isso eu vou, daqui a pouquinho, estou na reta final da conclusão, vou lembrar você sobre a questão do não congregar. Não precisa, eu cultuo de casa. Você vai ver o que acontece. Se eles tivessem cultuado, o que aconteceria naquele deserto, gente? Entendendo que estamos em uma caminhada nesse deserto, onde, se nos voltarmos à santificação, seremos libertos a cada dia, nos aproximando do Pai. Estamos nós nessa posição, ou estamos nós naquela geração, meramente preocupada com aqui e agora, meramente preocupada com as bênçãos que são as demais coisas? Veja, Deus tinha um plano para eles, de chegar a uma Canaã, onde manava o leite e o mel, onde eles escavariam e retirariam o cobre da terra, onde as pedras eram ferro, ou seja, metal. E eles estavam dizendo: hoje não tem pão, hoje não tem água. Ô Moisés, por que você nos tirou do Egito? Presos no aqui agora. E a gente vê uma multidão de pessoas assim, indecisas. Vai para uma igreja, vai para outra, vai para um lugar, vai para o outro, para de congregar, fica em casa, volta de novo, e aqui não está bom, e ali que eu vou ganhar mais, e ali a promessa está melhor, e ali o pastor fala de outro jeito, ali a pastora fala de outra maneira. Perdidos, rodando, porque olhando para aquilo que é o acréscimo,
Aí será que não tem um caminho mais perto? Porque Canaã, Deus está dizendo, é aqui, ó. É aqui. Nem para a direita, nem para a esquerda. Só me cultua, porque eu faço para você uma mesa no deserto. Quando você atravessa o deserto cultuando, Deus coloca mesas no deserto. E vou falar sobre isso então. Finalmente entenda o plano do Altíssimo para a sua vida. E pare de questionar os mares do deserto. O problema daquele povo era isso. Por que não tem água? Por que não tem pão? Agora eu enjoei do maná. Agora, eu quero carne, tem a codorniz. Eu estou enjoado de tudo isso. Quando a pessoa fica assim, por que o mundo é mau? Por que Deus não fez daquele jeito? Por que Deus deixou acontecer assim? Por que Deus não fez daquela maneira? Daquele outro jeito seria melhor. Por que o pastor pregou isso? Se ele tinha que pregar sobre aquilo. Por que o ministro de louvor cantou daquele jeito? Tinha que cantar daquele outro jeito. Por que o diácono não age de outra maneira? Por que aquele irmão veio me visitar? Por que aquele irmão veio me buscar? Por que aquele irmão não fala comigo? E por quê? Por quê? Você está rodando. Então pare de questionar os males do deserto. Quem aprende a cultuar no deserto tem uma mesa posta. Quer ver? Salmo 78, verso 19. Há um questionamento do salmista ali. Vocês não acreditavam que Deus podia colocar uma mesa no deserto? De fato, eles não acreditavam. Olha lá, também falaram contra Deus, dizendo, poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? O salmista está falando desse povo aqui, dessa geração. Ó. Acaso fornecerá carne para o seu povo? Ele forneceu ou não, gente? Teve água ou não? Acabamos de ler, a roupa não se desgastou, a sandália não acabou. Os problemas começaram quando eles começaram a questionar, a murmurar. No mundo tereis aflições. Se você atravessar este deserto verdadeiramente adorando a Deus, dando graças por todas as coisas, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, o Senhor não apenas vai te abençoar, mas Ele vai te conduzir com mais celeridade. Se você atravessar o deserto de verdade, adorando a Deus e primiciando a Ele, a vida espiritual, a vida material, se você não atravessar o deserto num contexto ritualístico e religioso, você vai desfrutar da mesa do Senhor. Deixa a última coisa que eu preciso abrir um parênteses. O que é um contexto ritualístico e religioso? É aquela vida de rotina já acostumada, sem comunhão com Deus, sem... vou para a igreja, porque eu sei que Deus vai me abençoar. Então tá bom, vou lá, pronto, bati meu cartão, fui minha parte, amém, Senhor, vida que segue, vida que continua. Agora semana que vem de novo, e não tenho tempo para orar, não, pastor, não tenho tempo para conhecer a Deus, não. Isso é um contexto ritualístico religioso, e isso vai te prejudicar. Porque dessa forma você vive uma vida monótona, sem conhecer Jesus, sem conhecer o reino. Toda hora você vai buscar um bolo no Egito, os piolhos te pegam, eles te parasitam, eles te sugam. Por que a pastora prega tanto sobre isso? Vida com Deus, busque a Deus, mergulhe no reino, para que você conheça a verdadeira abundância. Esse povo que atravessou num contexto ritualístico e religioso, o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Agora, o que tinha diferente? Olha aqui, Josué e Caleb. A Bíblia fala que quando Moisés ia para a tenda do encontro, terminava ali, Moisés saía, mas Josué, ele permanecia na tenda. É aquela pessoa, não saiu ainda da igreja? Está lá ainda, mas todo mundo já foi embora, mas já fechou, mas meu Deus, você não vem para casa, você não tem pressa, você não pode, não. Sabe por quê? Enquanto estou ali, a presença de Deus está naquele lugar. Josué estava ali, e o que aconteceu? Josué e Caleb, eles vão introduzir o povo, ou melhor, Josué vai capitanear o povo para a terra, Caleb vai estar no exército, eles vão herdar a terra, porque eles atravessaram cultuando. Quando os espias disseram, não vamos subir não, porque lá tem gigante, eles já tinham agigantado o deserto, agora estavam agigantando os gigantes da terra. Aí Josué e Caleb fazem o que? Levantam uma voz e vão declarar, eia, subamos e possuamos a terra que Deus nos deu por herança. Eles cultuavam no deserto, meus irmãos. O deserto foi suave, Deus colocou mesa, precisa de água, fala com a rocha. A segunda vez que Moisés bateu, deu um problemão, não é só falar, não precisa bater, não precisa agredir. É pão que vocês querem? Está caindo maná, bolinho.
é carne, vai chover codorniz. Ele põe uma mesa no deserto. Sabe, traduzindo para você isso? Olha, tem prenúncio de crise, tem prenúncio de dificuldades, mas se não tem porta, Ele abre porta onde não existe porta. Se você é fiel a Ele, nós estamos vivendo, olha, um tempo de tantos escândalos, tantas dificuldades na vida espiritual, mas se você está buscando a Ele, cultuando nesse deserto, Ele vai trazer avivamento sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu creio, essa igreja, eu profetizo, ela vai florescer, ela vai ter muitas almas, vidas vão se achegar, nós vamos ter o maior avivamento dos últimos tempos, meus irmãos. Vamos atravessar o deserto cultuando ao Senhor. O deserto era somente para cultuar, e cultuar foi tudo que aquele povo não fez. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eles atravessassem cultuando, se aquele povo cultuasse no deserto, eles transformariam o deserto, sabe por quê? E todas essas bênçãos que eu vou falar estão nesse território que aqui nós cultuamos. Está na tua casa quando você cultua a Deus, está no teu local de trabalho, está no momento que você passa a maior, naquele lugar que você passa a maior dificuldade, porque você vai passar cultuando. O lugar de culto é lugar de prosperidade. Deus cura, liberta, abre portas da vitória. O lugar onde a gente cultua é um lugar de crescimento, de ampliação de tendas. O lugar onde a gente cultua é um lugar onde Deus liberta de todas as cadeias. Está pegando a bênção aí ou distraiu? Está pegando a bênção? O lugar onde a gente cultua, Deus faz gerar produtividade em dias de escassez. Por isso, igreja, o maligno não quer que o povo cultue a Deus. Por isso é assim. Ainda até hoje boga aquele slogan, não mais por causa dos eventos acontecidos em 2020, mas muito crente ainda está naquele slogan: fique em casa que é melhor, pega lá de casa, né? E o que ele está perdendo? Tudo isso aqui. Não vá para a igreja. O culto, a adoração a Deus elimina a escassez. Nessa noite de primícias, eu não sei o que está escasso na sua vida, mas eu quero dizer para você que vai ser gerado aqui nesse altar, porque o lugar onde a gente cultua é um lugar de gerar, o lugar onde a gente cultua é um lugar de prosperar, o lugar onde a gente cultua é um lugar de cura, de libertação. Por isso, nunca deixe de cultuar. A base é aqui. Você vem, se enche, se alimenta. E passe a semana, venha se enchendo, se alimentando também. Mas lá no trabalho, na escola, onde você estiver, na sua casa, lembra, estou no deserto, terra de aflição, mas eu passo cultuando a Deus. E o que você precisar, Ele providenciará. Precisa de uma cura? Ele está liberando hoje, ó. Sabe por quê? Ele põe uma mesa lá no deserto. Nós vamos orar juntos agora. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Eu vou orar aqui por aqueles que precisam que seja gerado algo na sua vida nessa noite. Se você não consegue chegar, fique sentadinho, mas se você pode, vem aqui para frente. Estamos encerrando aqui a nossa gravação. Deus abençoe quem nos acompanhou.